Boa tarde a todos. Já estamos no 8º dia do SISMOL. Hoje nós teremos 2 palestras, mais a apresentação oral. Então teremos a palestra da professora doutora Paula Homem de Mello e do professor doutor Nelson Morlon. Depois, em seguida, teremos a apresentação oral de Wilson Roberto Lopes Filho. Bom, agradeço a todos a presença. Então, vou compartilhar aqui a janela. Compartilhar aqui a janela. Espero que estejam vendo aí. Então, a apresentação hoje é da doutora Paula Homem de Mello e nós temos o prazer, então, de tê-la aqui conosco. Professora, muito obrigado pelo aceite, o convite. É uma honra o SISMOL tê-la aqui conosco. Vamos aproveitar bastante a sua presença e passo a palavra, então. Joia, João. Eu que agradeço imensamente ao convite da comissão organizadora. Parabenizá-los por organizar um evento nessas condições em que nos encontramos. Não está fácil, mas é muito importante que a gente se mantenha, né? Diga, querido. Eu pulei aqui a sua introdução, né? Que isso! Professora Paula é professora da Universidade Federal do ABC, né? Ela fez o doutorado no IQ de São Carlos, né, da USP, com estágio lá na Universidade de Pisa. Ela trabalha bastante com metais complexos metálicos, né, reações redox, biomoléculas, materiais não estruturados, fármacos. É isso aí. Então, só agradecendo novamente a vocês a iniciativa, manter o SISMOL acontecendo esse ano. É uma iniciativa muito importante para o Brasil, então, muito obrigada. Agradeço aqui o João, em nome de toda a comissão organizadora. Érica, obrigada da força. Gostei muito da mesa redonda, do papel das mulheres na ciência, na nossa área aqui. Obrigada por essa oportunidade também. Então, vamos lá, né?
Bom, então a ideia hoje é conversar um pouco com vocês a respeito das estratégias computacionais que nós podemos utilizar no desenvolvimento de novos fotossensibilizadores. Como o João disse, eu sou da Universidade Federal do ABC, do Centro de Ciências Naturais e Humanas, é um grande prazer estar aqui. Bom, o que são fotossensibilizadores, né? Bom, são corantes que têm algumas propriedades especiais. Então, quando a gente pensa em corantes, a gente pensa em toda essa beleza que os corantes conferem ao nosso mundo, seja no mundo vegetal, ou seja no mundo animal, ou mesmo nos minerais, a gente tem uma variedade incrível de cores possíveis, né? E claro, né, olhando a natureza, se inspirando na natureza, vendo como os corantes dão cores diferentes e como sua estrutura molecular está ligada justamente a essas diferentes cores, que tentamos manipular essas estruturas de forma a pensar em novos corantes e também em novas aplicações. Então, começamos com aplicações na indústria têxtil e em diversas outras aplicações, mas aqui nós estamos interessados em usar diferentes grupos cromóforos, diferentes moléculas de partida, para o desenvolvimento em duas grandes áreas. Uma seria a terapia fotodinâmica e a outra as células solares sensibilizadas por corantes. Bom, na terapia fotodinâmica, nós temos colaboração com um grupo do professor Maurício Batista, na USP, que colabora com o professor Paulo Tardivo, aqui da Faculdade de Medicina do ABC, que tem desenvolvido um tratamento para pele diabético com terapia fotodinâmica, que tem conseguido recuperar notavelmente esses pés. Além disso, a terapia fotodinâmica é aplicada em diversas aplicações, né? Câncer, tratamento de pele, antimicrobiano, então tem muitas aplicações, né? Então, basicamente, a terapia fotodinâmica consiste da aplicação do corante no paciente, pode ser uma aplicação sistêmica ou local, depois que esse corante é distribuído, então é irradiado com luz no comprimento de onda adequado, então se aguarda a remissão daquele problema fisiológico. Bom, o que acontece molecularmente, né? O corante que foi administrado ao paciente, ao receber a luz, ele vai para o estado excitado, e no estado excitado tripleto, ele interage com o oxigênio das membranas, ou oxigênio intracelular, produz espécies radicalares, e essas espécies radicalares atacam as células com algum problema, né, ou os micro-organismos, causando justamente a morte celular. Então, o mecanismo que acontece normalmente é o mecanismo do tipo que a gente chama de tipo 2. Então, a gente tem o fotossensibilizador, que ao ser excitado para o estado excitado singleto, decai para o estado tripleto, e no estado tripleto pode interagir com o oxigênio, gerar o oxigênio singlete e outras espécies radicalares derivadas, então, do oxigênio singlete, e atacar as células. É possível também um outro mecanismo, conhecido como mecanismo tipo 1, em que o fotossensibilizador interage com a membrana celular ou com outras organelas diretamente, acontecendo um processo redox e gerando radicais livres justamente por esta interação. Então, do ponto de vista computacional, é possível fazer muito desenvolvimento olhando para a estrutura do corante em si. Então, por exemplo, só de olhar o estado fundamental, ou ter a geometria para o estado fundamental, comparar com os estados excitados, com os estados oxidados e reduzidos, né, e as energias relativas de todos esses estados, a gente já consegue estimar quais seriam algumas formas mais fáceis ou mais difíceis de alguns corantes reagirem com a membrana celular, né. Uma outra caracterização que a gente faz comumente é determinar os níveis eletrônicos, então as energias dos orbitais, o formato desses orbitais, determinar o espectro de absorção, o espectro de emissão,
E também bastante importante, na medida do possível, estudar diferentes interações, né? Então, a agregação entre as moléculas, como a gente tem esses cromóforos muito grandes, eles se agregam facilmente. Então, estudar tanto a agregação quanto a solvatação dessas espécies. Essas espécies têm que ser, ao mesmo tempo, lipofílicas, têm que ser, ao mesmo tempo, hidrofílicas, né? Elas têm que ter esse caráter anfifílico, né? Para interagir tanto com a água no meio celular, mas o suficiente também para permitir que elas interajam com as membranas e com o oxigênio que está distribuído mais internamente nas membranas, né? E também determinar quais são as reações possíveis desses fotossensibilizadores com o oxigênio, com a membrana, e mesmo um outro mecanismo chamado de photobleaching, que é justamente a reação que leva à degradação desses corantes. A gente tem estudado bastante macrociclos, porque eles são, no geral, bem encontrados na natureza, né? Então, a gente tem o grupo M, ou a clorofila, ou a cobalamina, que tem esses macrociclos em suas estruturas, né? Então, eles são compostos bastante utilizados em terapia fotodinâmica, justamente porque tem uma certa biocompatibilidade, então seria possível, talvez, fazer compostos e fármacos mais adequados. Esses macrociclos normalmente são caracterizados por duas bandas, uma banda Q e a banda B, que é a banda de Soré, e essas bandas são devidas a transições entre os orbitais HOMO e LUMO, que para as moléculas, quando elas são bem simétricas, né, a gente tem dois orbitais degenerados no HOMO e no LUMO. Então, essas transições é que dão origem a essas duas bandas, a banda Q e a banda B, ou banda de Soré. As fitalucianinas são alguns anéis, são macrociclos um pouquinho maiores, que tem esses grupos benzênicos substituindo aqui na estrutura da porfirina. Então, a gente tem as fitalucianinas, e também o grupo do professor Anderson, que é aqui da UFABC, tem sintetizado naftalocianinas, que ainda tem o sistema conjugado um pouco mais estendido. A vantagem das fitalucianinas e naftalocianinas é que a banda Q, ela é bastante importante, ela tem uma absortividade molar bem maior do que a banda de Soré, né? Então, caracterizar bem essas bandas e obter moléculas que agregam menos e que tem essa banda Q bastante intensa, favoreceria a produção de novos fotossensibilizadores para a terapia fotodinâmica. Então, o que a gente tem feito é analisar os novos compostos que eles produzem, ou fazer planejamento de novas moléculas, e avaliar, por exemplo, o espectro de absorção, a energia de agregação, e como a agregação afeta o espectro, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma naftalocianina, cujo espectro do monômero é essa linha preta, e os dímeros passam a absorver nesses comprimentos de onda aqui, em vermelho e azul. E aí, uma caracterização importante é verificar como são esses orbitais dos agregados, ver se surgem dark states, e verificar se tem processo de transferência de carga entre os monômeros, né? E nesse caso, a gente tem uma transição aqui em que ocorre uma transferência de carga. Então, fizemos vários estudos nesse sentido, em colaboração principalmente com o grupo do professor Anderson, e mais recentemente, junto com o Yuri, que é um pesquisador da UFABC, o Jonathan, que faz doutorado comigo, e o Matheus, que faz doutorado com o Yuri, nós fizemos esse estudo justamente para avaliar melhor o espectro da porfirina e quão bem a gente conhece. A gente selecionou aqui um caso, que é a cobaltoporfirina, e utilizamos algumas metodologias baseadas tanto na DFT quanto no NEVPT. Bom, acho que todos aqui estão um pouco habituados em ouvir falar da escala de Jacob, proposta por Perdue, né? Ele usou essa fábula bíblica para pensar no progresso dos funcionais, né? Então, a gente sairia do mundo do Hartree, com o avanço dos funcionais, a gente chegaria na curacidade química, que seria o céu, né? Então, nós utilizamos alguns funcionais pensando um pouco nessa escada, mas, como alguns autores referenciam, é bastante difícil
relacionar a curacidade sem se comprometer com a simplicidade da resolução, né? A simplicidade do método. Inclusive, alguns autores, esse eu achei bastante divertido, dizem que a gente não tem uma escada de Jacó, mas, na verdade, uma escada do Escher, que é esse autor que fazia essas pinturas, gravuras, mostrando aspectos estranhos, né, de uma realidade estranha. Então, que não seria assim tão trivial comparar os funcionais e a evolução dos funcionais numa progressão de acuracidade, de precisão química, né? Então, nós fizemos duas estratégias, pegamos a cobalto-porfirina. A gente não tem muitos resultados experimentais, né? O Jonathan e o Matheus reviraram a literatura, e a cobalto-porfirina, acredito que até por se agregar demais, é muito difícil determinar propriedades. Em fase gasosa, temos algum dado, mas é bem incipiente, bastante antigo. Então, é muito difícil encontrar cobalto-porfirina sem substituintes, né? Mas, de qualquer forma, a gente fez uma estimativa de quais seriam os espectros e coletamos vários dados que já constavam da literatura. O Matheus e o Yuri calcularam as propriedades usando o NEV-PT e obtiveram as relações entre diferentes estados, né? Tanto no estado dubleto, que seria o estado fundamental, o AG, né, quanto outras possibilidades para o estado excitado e também no estado quarteto. O que a gente consegue observar com o NEV-PT é que as geometrias no quarteto, na verdade, teriam maior estabilidade, seria mais possível encontrar as moléculas no estado quarteto. Já nas abordagens DFT, nós utilizamos várias diferentes. O dubleto seria mais estável, bastante mais estável, e o quarteto estaria acima, inclusive, do primeiro estado excitado dubleto, né? Então, qual seria o estado real da cobalto-porfirina no estado fundamental, né? Então, vamos olhar o espectro vai ser bastante diferente, mas, na verdade, não, seja quarteto, seja dubleto, o espectro de absorção muda pouco, né? Então, essa aqui é a região estimada para a banda Q, né? Aqui está ampliada. Há pequenas diferenças, pensando nas diferentes possibilidades de excitação, e a banda B estaria mais ou menos localizada aqui, né? Com base nessas estimativas que a gente fez, com base nas cobalto-porfirinas substituídas. Então, elas teriam o espectro mais ou menos aqui, então, né, a banda B mais ou menos aqui, é bastante difícil dizer qual seria a forma mais correta para o estado fundamental, baseado apenas no espectro de absorção. Então, experimentalmente, se a gente conseguisse ter a cobalto-porfirina em solução, talvez não fosse trivial dizer se ela está no estado fundamental dubleto ou quarteto, em função do espectro de absorção. Então, nós fizemos a mesma coisa com os métodos baseados na DFT, analisamos a banda Q e a banda B, comparando com esse dado estimado e também com o NEV. Só ampliando aqui um pouquinho aquele gráfico, nesse espectro a gente consegue observar os funcionais puros, né? A banda Q, está aqui essa linha verde, né? A previsão do NEV é essa linha em cinza aqui. Então, a previsão está dentro da margem esperada para a banda Q, para todos os 3 funcionais puros testados, né? Para a banda B, a DFT encontra a banda B nessa posição, né? Enquanto o esperado seria mais aqui, nessa região do espectro. Se a gente vai para os funcionais híbridos, nós testamos o TPS-SH, o B3-LIP, o PBE0 e o M06, a gente vê que tem um desdobramento bem grande da banda Q, aparecem 2 linhas, mesmo sendo uma molécula completamente simétrica, e há um espaçamento bem grande dessas 2 transições, mas ainda se encontra na região mais ou menos esperada ali. A banda B não sofre nenhum deslocamento, mesmo sendo funcionais híbridos, ela continua sendo errada na região errada, né? Continua sendo mal prevista.
bem distante da região que o NEV-PT e a estimativa com base em dados outros experimentais predisseram. Vale notar também que aparecem algumas transições de transferência de carga entre o metal e o anel porfirínico, estão indicados em azul, cada funcional prevendo uma posição, e os funcionais puros prevêem que essas transições acontecem aqui mais próximas da região da banda B, né? Inclusive, para o M06L, prevê aqui entre a banda de Soré e a banda Q. E também testamos 2 funcionais range separated. Há uma maior separação ainda aqui na banda Q, das 2 transições, levando a banda Q para um comprimento de ondas muito altos. A banda B continua na mesma posição praticamente. E as bandinhas de transferência de carga aparecem aqui com uma força osciladora bem pequenininha. Então, olhando diferente um pouco esse espectro, agora pensando nos estados, é a mesma grandeza, só que mostrada de outra forma. A banda Q, que são essas linhas em verde aqui, ela parece inalterada, né? A gente pode ver que elas se distanciam um pouco aqui, quando a gente vai aumentando, vai subindo na escada, na hipotética escada de Jacó aqui, mas é esperado, né? Com a introdução do Hartree-Fock, do potencial de troca de Hartree-Fock, é esperado que o gap se abra um pouco, então é esperado mesmo que a gente tenha um deslocamento, né? Dessa banda. Mas é muito sutil, é bem pequeno. Para a banda B, que também envolve esses orbitais de fronteira, é ainda mais sutil a mudança, mais irrelevante ainda. Agora, é curioso notar que as transições que acontecem envolvendo o metal, que estão aqui em azul, por exemplo, essas sim são muito afetadas. E só os funcionais puros conseguem prever transições do tipo MLCT, que acontecem aqui para o BP86 e o OLIP, né? Na região do espectro visível. Então, quando a gente olha os orbitais, né, explicita um pouco essas transições. Então, a abertura do gap com o aumento da contribuição Hartree-Fock no potencial de troca, né, como é esperado. Mas a gente pode ver também esse deslocamento dos orbitais que envolvem elétrons D, né, que estão aqui em azul. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente percebe aqui um efeito bem grande da escolha do funcional na energia dos orbitais D, né? E aqui em vermelho a gente tem outros orbitais, também são orbitais D, que são bem afetados, só que virtuais, né? Também são bem afetados com a escolha do qual é funcional. Aqui a gente tem para os orbitais beta, a gente vê a mesma tendência, só que aqui a gente tem um beta novo desocupado, né? Que no alfa estava ocupado. Bom, uma grandeza que a gente pode comparar um pouco para determinar a energia desses orbitais que estão no metal é a espectroscopia fotoeletrônica. Fizeram esse tipo de espectroscopia para alguns complexos de cobalto, e quando a transição que acontece lá em torno de 6 a 7 eletronvolts, elas são normalmente atribuídas aos orbitais de Guterman, que são aqueles orbitais envolvidos nas transições, e aí os híbridos e os range separated estão prevendo razoavelmente bem. Agora, os orbitais, que são esses aqui, que são os orbitais D, eles teriam energia em torno de 7, 9 eletronvolts, estariam nessa região. E aí só os range separated conseguem prever essa energia. Bom, então aqui brevemente uma semi-conclusãozinha, né? Que a gente tem uma tendência aos orbitais híbridos, aos funcionais híbridos, preverem razoavelmente bem a banda Q, embora os funcionais sejam um pouco melhores, mas todo mundo prevê razoavelmente a banda Q. A banda B, todo mundo prevê muito errado, né?
E as transições de mais alta energia e que envolvem o metal, os ranges separated são mais adequados, né? Então, é bem conhecido que a DFT não pode ser usada amplamente e sem a avaliação de qual funcionário é mais adequado para descrever certos fenômenos, né? Que é importante que a gente teste. Mas é curioso que a gente não pode, para descrever uma única propriedade, como é o espectro, usar um único funcional. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for falar dos complexos metálicos, especialmente se a gente estiver muito interessado nas transições ou nas propriedades que envolvem metal, como, por exemplo, em catálise, que a gente usa muito porfirina de cobalto para diversos sistemas catalíticos, e é bastante complicado descrever esse metal com qualquer funcional, com qualquer abordagem. Bom, e aí, continuando nos estudos com outras moléculas, em colaboração com o professor Maurício Batista, lá da USP, a gente tem estudado algumas porfirazinas, mudou um pouquinho em relação à porfirina, porque elas passam a ter nitrogênio também aqui na posição que liga os anéis, né? E aí, a ideia aqui era avaliar como se comportavam esses fotossensibilizadores, colocando diferentes grupos substituintes aqui, com diferentes poderes de extração ou doação de anel, né? Bom, o que a gente viu para esses compostos é que o rendimento, o espectro de absorção é bastante semelhante, né, para todos esses compostos, a não ser para o metox aqui, que aí tem uma característica grande doadora de elétron, então ele tem um comportamento sempre mais diferente dos demais, né? Mas, no geral, o espectro de absorção é bem parecido, o espectro de emissão também. O rendimento quântico de fluorescência é mais ou menos parecido para todos esses compostos, e o rendimento de oxigênio singlet também é bem parecido, com exceção, é claro, do metox. No entanto, quando a gente faz um ensaio em célula, né, em modelos celulares, né, em vesículas de diferentes membranas, o que a gente consegue perceber é que o photobleaching, ou seja, a reação desses corantes motivada pela excitação eletrônica, é bem expressiva, com exceção do metox, que esse não passa por photobleaching, mas os compostos que têm esse efeito mais elétron-retirador, eles passam por muito photobleaching na presença ou ausência de ar, né? Então, aqui em THF, seja no ar ou seja em argônio, o rendimento quântico de photobleaching é praticamente o mesmo, né? Então, são processos que não são mediados por oxigênio, né? E quando a gente usa um modelo de membrana como o DMPC, que não tem duplas ligações no lipídio, não acontece praticamente photobleaching, ele é bem pequeno. E aí, se a gente começa a colocar em saturação ao longo desses lipídios, a gente consegue perceber que há um grande photobleaching, né? Ou seja, há uma grande reação dessas porfirazinas com as membranas, né? Degradando, bastante eficiente, né? Degradando bem os lipossomos que foram testados. Então, a gente calculou as energias para as espécies reduzidas das porfirazinas, né, e isso correlaciona direto, a energia, né, dessas espécies radicalares correlaciona perfeitamente com o poder de photobleaching, de reação com as membranas, né? Então, essa é uma outra grandeza que vale a pena avaliar quando a gente está pensando em alguns mecanismos diferentes de fotossensibilização em terapia fotodinâmica. Então, juntando os resultados experimentais com essas sondagens computacionais, a gente viu a importância da interação do fotossensibilizador com a membrana, né? O fotossensibilizador não está excitado diretamente com a membrana, membranas que têm insaturações em suas caudas, né? E é isso que causa a grande permeabilização desses lipossomos, né? A oxidação da membrana, quebra da membrana mesmo, do lipídio, né?
Então, isso causa desestabilização e então rompimento da membrana. Então, esse mecanismo do tipo 1, ele não é o mais desejado, porque você acaba degradando o corante. Por outro lado, ele é bastante eficiente, né? Então, poderia causar a morte celular de maneira bastante rápida, né? Então, vale a pena ponderar, dependendo do tipo de tratamento que você quer fazer, o tipo de alvo, né? Ponderar se a gente quer só o mecanismo tipo 2 ou o mecanismo tipo 1. Né? Então, algumas propriedades importantes para estudar os descritores, né? Além do espectro de absorção, os efeitos dos substituintes nos orbitais, nas suas energias, a presença ou não de um metal, avaliar também o espectro de emissão. A gente verificou que, de comparar o RMSD nos 3 estados, a gente já consegue correlacionar bem com o rendimento de oxigênio singlete. A agregação, então, é um outro problema bastante importante que os experimentais têm. Então, a gente, antes de sintetizar diferentes moléculas, vale a pena avaliar a estrutura dos agregados, a energética de agregação, o impacto disso sobre o espectro, né? Do ponto de vista computacional, é bem factível. Nós fizemos alguns estudos também, incluindo de maneira implícita e explícita o solvente, especialmente para esses sistemas em que é possível coordenar o solvente no metal, né, central. Então, avaliar essa primeira camada de solvatação, a posição na membrana é bastante importante, e o photobleaching também é um mecanismo bem razoável. Né? Então, trabalhando nessa área, temos o Jonathan, o Felipe, o Matheus agora acabou de nos deixar, está na Espanha, fazendo mestrado lá. Acabamos de receber a Ana, que veio da UF, e a Esther trabalha com riboflavina, e o mecanismo de reação de riboflavina, bem para desenvolvimento, entendimento dos mecanismos envolvidos com fotossensibilizadores. E pensando nesses radicais, mais recentemente nós fizemos esse outro trabalho, avaliando diferentes metodologias para entender um pouco esses radicais dos PAHs, né, ou fragmentos de grafeno. Contamos com a colaboração do Fernando Bartoloni, que também é professor da UFABC, experimental, o Maurício sempre participa, a Michelle e a Gabriela, que fizeram doutorado e pós-doc na UFABC, e o Edmilson, que é da UF. Então, esse time tratou um pouco alguns diferentes compostos, esses PAHs, né, poliaromática hydrocarbons, podem ter um número diferente de carbonos, assim, pares ou ímpares, dependendo do número de carbonos. A gente tem um sistema completamente aromático, ou então a gente tem alguns carbonos sp3 no meio da estrutura, e estudamos também essas criaturinhas bonitinhas aqui, que lembram um pouco agora essa época festiva do Natal, os triangulenos. Né? Os triangulenos são formados a partir de estruturas do grafeno, né? Então, eles partem diretamente da quebra de uma estrutura de grafeno, formando já esses radicais. Né? Para esse estudo, a gente avaliou a energia para quebrar essas ligações com o hidrogênio, então a formação dos radicais, né? E para o trianguleno, a gente também avaliou esse BDE, mas considerando agora umas estruturas protonadas nessas posições para avaliar a energética do processo. E avaliamos também a diferença de energia entre o estado singleto e tripleto. A gente tem um conjuntinho menor de moléculas com resultados na literatura de campo de cluster. Então, nós comparamos duas estratégias, o BLIP e o B2PLIP. Né? O B2PLIP tem essa construído utilizando uma estratégia MP2, então é interessante avaliar se ele seria adequado para descrever os estados excitados, né, os tripletos, em relação aos singletos, e é uma estratégia bastante barata, vai, entre aspas, né? Computacionalmente é mais custosa que o BLIP ou que o B3LIP, mas de qualquer forma é mais barato do que fazer um campo de cluster, por exemplo. Né? E o que a gente pode ver
Não é que o BLIP não é ruim para prever a diferença de energia singleto ou tripleto para esses compostos aqui, mas o B2-PLIP é um pouco melhor, né? Já o MP2 e o Hartree-Fock, que seria a base, né, para o MP2, são bem ruins, né, para essa propriedade, para esses compostos aqui, né? Quando a gente faz a mesma coisa para os triangulenos, nós temos aqui, para esse trianguleno menorzinho, uma relação, né, entre o singleto e o tripleto, o estado fundamental, para esses compostos aqui, deveriam ser os estados de maior spin, né? Então, aqui é uma relação da diferença de energia entre o singleto e o tripleto, sendo que o tripleto é considerado o de menor energia, seria o estado fundamental. Então, se a gente faz o BLIP, B3-LIP, B2-PLIP, aí aqui em verde o MP2 e aqui o Hartree-Fock, a gente pode ver que para esse trianguleno pequenininho, os três funcionais escrevem razoavelmente bem essa relação. O MP2 superestabiliza o singleto em relação ao tripleto, né? Já o Hartree-Fock vai na direção completamente oposta, mas isso já é um comportamento bastante esperado, né? A gente queria ver se o B2-PLIP teria um comportamento mais parecido com o do MP2, ou se ele seria melhor que os funcionais mais padrão da DFT, né? Quando a gente aumenta um pouquinho o trianguleno, a gente passa para um trianguleno que deveria estar no estado fundamental no quarteto, e aí o B2-PLIP prevê o dubleto ligeiramente mais estável, mas a diferença é muito pequena, então ele não consegue distinguir entre os dois estados. O MP2 um pouquinho também mais estável, o quarteto, o Hartree-Fock erra um pouco, então para esse sistema aqui, os métodos erram um pouco, né? Mas quando a gente volta para uma... eu ia falar árvore, gente, olha. Quando a gente vai para esse trianguleno um pouco maior, a gente pode ter três estados possíveis, né? O singleto, o tripleto e o quinteto. E o quinteto, então, seria o estado de high spin, né? O alvo, né? E aí, a gente pode perceber que o MP2 prevê uma super estabilização para o singleto, né? Isso é esperado mesmo para o MP2. E o B2-PLIP consegue prever energias compatíveis. Ele, tudo bem, não consegue distinguir entre o quinteto e o singleto. Entre o quinteto e o tripleto, o B2-PLIP também não prevê muita diferença, né? Mas não tem essa super estabilização dos estados low spin, né? E o BLIP e o B3-LIP tem um comportamento razoável. Então, uma grandeza que nós olhamos também foi a dissociação de um átomo de hidrogênio para essas diferentes posições marcadas aqui, né? Como esperado em outros trabalhos. Essa é mais fácil arrancar os elétrons, os prótons dessa posição que estão mais próximas, né? Então, se a gente comparar, a energia que eu gasto é um pouquinho menor para remover isso com BLIP ou com B2-PLIP, estão em boa concordância, né? E aí as tendências estão de acordo com a literatura. Mas quando a gente cresce um pouco esses pHs, o comportamento do BLIP continua bastante homogêneo e parecido com o esperado, né? Mas o B2-PLIP, ele prevê uma diferença de energia maior e causa bastante espanto quando a gente olha algumas posições, como essa posição B, tem uma diferença de energia bem grande em relação aos estados, às outras extrações, né? Então, especialmente quando a gente compara uma posição bem parecida com uma posição G aqui, dando quase 30 kcal de diferença, né? Enquanto aqui dá menos de 0,2, certo? Então, a gente foi olhar um pouquinho as densidades de spin, né? E aí o BLIP e o B3-LIP tem a densidade de spin bem localizada, a contaminação de spin é bem pequena. Aqui está o valor do spin.
Então, tanto o B-lip quanto o B3-lip tem uma contaminação pequena. Agora, quando a gente olha aqui os valores de contaminação, lógico, para o Hartree-Fock é sempre maior, mas o B2-Flip preserva um pouco, já que ele tem essa componente de MP2, essa contaminação de spin mais elevada, né, e provavelmente é isso que faz com que a gente tenha o sítio B, por exemplo, né, diferente do sítio G. Né? O sítio B, nesse caso aqui, nem conta com participação do spin, né, onde foi abstraído o hidrogênio, nem conta, nem aparece o spin aqui. Já no sítio G, está bem localizada a extração a formação, né, desse radical. Então, no caso aqui, a gente acredita que o B2-Flip consegue, a porcentagem de MP2 dele é suficiente para fazer com que a gente tenha boas predições das energias relativas, baixo spin, alto spin, né? Mas para propriedades como o BDE, pode ser que a gente preveja de maneira inadequada as energias ou a forma de romper essas ligações. Né? Bom, e agora, rapidamente, porque o João já me puxou a orelha, falar um pouquinho das aplicações de células solares. Nós temos diferentes tipos de células solares, tem aqui um estudo mostrando as eficiências de diferentes células solares, né? Então, as células solares mais tradicionais são essas que têm rendimento bastante alto, né? E as células solares emergentes são as células solares baseadas ou em corantes, são essas que estão aqui nessas bolinhas vermelhas vazias, né? Temos aqui várias células orgânicas, quantum dots e perovskita, que é o que tem se mostrado mais promissor nesse quesito de eficiência. Mas quando a gente pensa em célula solar, acho que a gente tem que pensar também em aplicação e pensar que a ideia é fazer, ser uma fonte de energia renovável e distribuída. Né? Então, como tem diferentes aplicações possíveis, a gente pode usar essas diferentes tecnologias visando diferentes aplicações. Né? Então, a célula solar sensibilizada com corante teria várias aplicações interessantes, mesmo tendo um rendimento relativamente pequeno. Né? Então, a ideia é tentar fazer com que elas tenham um rendimento um pouco maior, de forma que elas possam ter essas diversas aplicações comerciais mais rentáveis. Né? Então, a célula solar sensibilizada por corante, basicamente tem esse esquema, né? A gente tem 2 eletrodos, num semicondutor a gente deposita o corante, né? Que ao absorver radiação, né, injeta um elétron no semicondutor, né? E aí se forma um circuito, e aqui desse outro lado eu tenho um contraeletrodo, e aqui uma solução de um eletrólito que recupera o corante, então ele pode ser novamente excitado e gerar corrente elétrica, né? Então, preservando esse ciclo. Um dos fatores que complica a utilização dos corantes é justamente quantas vezes ele pode ser reutilizado nesse ciclo, né? Depois de tantos processos de oxidação e redução, às vezes acontece dele se degradar. A interação dele com a superfície também pode ser complicada, e a injeção desse elétron no semicondutor também pode ser melhorada, né? Então, tem vários aspectos a serem explorados no desenvolvimento dessa célula. Então, olhar os tipos de semicondutores possíveis, as bandas de condução de valência, os pares redox, que recuperam os corantes, e estudar os tipos de corantes, né? A primeira célula solar foi desenvolvida com corantes de rutênio, como esse complexo aqui, e vários outros tipos de corantes são possíveis, né? Incluindo corantes naturais e de outras fontes. Então, com base nesses estudos de porfirina, foi verificado na literatura que existem algumas estratégias que a gente pode melhorar o rendimento de corantes baseados no macrociclos, que são corantes bioinspirados. Né? Então, a gente pode usar uma estratégia que é
ligar o anel porfirínico, né? A porfirina é um grupo doador, que ajuda a injetar elétrons na porfirina, e aí uma unidade deficiente em elétrons, né? Que seria uma unidade aceitadora. Né? E aí uma âncora que liga no semicondutor. Então, fazer com que a molécula tenha esse efeito push-pull, né? E, de fato, a gente trabalhou com um desses corantes. O Cassiano, quando fazia a iniciação, fez esse estudo, usando umas porfirinas, e fez vários grupos substituintes, seja como doadores, seja como aceitadores, né? E verificou também os ângulos possíveis de interação entre o sistema doador e o sistema aceitador. Então, aqui tem a molécula que ele propôs, né? Aqui a gente colocou uma ponte tripla, né, com uma tripla ligação. Então, a gente avaliou esses grupos. O que a gente observou é que esse corante tem várias transições na região do visível, né? Então, o que é desejável para um corante para sensibilizar células solares, né? Ao contrário dos corantes que sensibilizam são utilizados na terapia fotodinâmica, né? Que aí precisam ter um comprimento de onda bastante específico. Aqui é desejável que eles sejam pancromáticos, né? E aqui a gente pode observar que os orbitais preenchidos estão sobre a porfirina e sobre o sisteminha doador, e o aceitador está bem localizado no grupo aceitador, né? Hoje, o Cassiano, então, foi que fez esse trabalho. A Emily também trabalhou um tempo com células solares, agora está trabalhando com argilas, né? O Gabriel está fazendo iniciação científica nessa área. E quem tiver curiosidade, a Raíssa apresentou o pôster no sábado. O trabalho dela está no livro de resumos. Está fazendo doutorado nessa área agora, estudando curcuminas, perilenos, para células solares sensibilizadas por corantes. Bom, esse aqui é uma parte do nosso grupo de pesquisa. O ABCsim é um grupo bem grande, nós somos em 9 pesquisadores, 9 ou 10 pesquisadores, agora até perdi a conta, né? Temos trabalhado muito próximos com o Maurício é sempre um parceiro, Maurício Coutinho, trabalhamos bastante juntos com o desenvolvimento desses sistemas. O Yuri, integra o time da UFABC há menos tempo, mas é um grande parceiro. Esses aqui são os meus alunos, aqui tem toda a moçada do laboratório, né, alunos de vários professores, e agora contando com a colaboração mais próxima do Ednilson, lá da UF. Então, gostaria de agradecer todo esse time que tem trabalhado bastante, agradecer às agências de fomento, né, a FAPESP, a CAPES, o CNPq, e a atenção de todos vocês. Muito obrigada, estou à disposição aí para as perguntas. Bom, Paula, eu nem percebi o tempo passar, Paula. Falo muito! Com você nem vi o tempo passar. Tem várias perguntas aqui, eu acho que não vamos conseguir cobrir todas, não. Uns 7 minutos, vamos lá. Começar pelo Francisco Machado, obrigado pela presença aí, Francisco. No caso dos triangulenos, seus estados singletos são closed shell? Sim, isso mesmo, Francisco. Ele emparelha esses elétrons. E acho que é por isso, né, que no fim o MP2 superestabiliza esses estados, né? Inclusive o Francisco é o cara que a gente mais citou nesse paper, porque ele é o cara que trabalha com isso, né? Esse foi um trabalho que a gente fez em homenagem ao professor Ornelas, foi um número especial do aquele volume, né? Chemistry Accounts, então, por isso que a gente trabalhou com isso, pensando um pouco nesse número especial, nas contribuições dele. Certo. Francisco, obrigada. Francisco Machado é um grande nome quando se fala em multiconfiguracionais, enfim. É o nosso
norte aí, né? Muito obrigado, Francisco. Calil Bernardino, uma pergunta. As energias com diferentes métodos foram calculadas para uma mesma geometria ou foi otimizada para em cada método? Essa também era uma pergunta minha. Eu vou aproveitar dele aqui. A geometria poderia mudar de modo significativo com o método usado? Eu vou aproveitar pelo seguinte. Nós fizemos um estudo recente com o Pireno. E nós vimos que a geometria que comanda esses funcionais e que o ômega B97XD, nós mexemos no parâmetro do ômega e nós vimos lá uma certa diferença. Então, de fato, a gente usou todas as geometrias iguais, né? A gente fez tudo, no caso dos pHs, foram todas geometrias Belip, e no caso, qual foi o outro metodológico que eu mostrei para vocês? Da cobalto-porfirina, foram todas geometrias... Puxa, agora, eu acho que foram todas geometrias TP-SSH ou B3-LIP, agora eu não estou bem certa. Mas foram sempre a mesma geometria, porque a gente estava mais interessado em comparar essa energética do que cada sistema previria para essas estruturas. Mas, de fato, se a gente fosse depois fazer alguma aplicação desses sistemas para outras atividades, a gente teria que reotimizar a geometria com um método que fosse mais adequado para prever a estrutura eletrônica. Mas a gente não queria colocar mais essa variável de várias geometrias, e aí a gente não saberia dividir se foi o efeito da geometria ou foi um efeito eletrônico mesmo, né? Por isso nós usamos a mesma geometria. Certo. Calil Bernardino é pós-doutorando do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Sim, meu parceiro, Calil. Sempre que a gente vai para o congresso junto, a gente fica juntos, trocando ideia. Querido Calil, grande abraço. Uma outra pergunta aqui deixa eu ver se tem de outros. Não, eu vou te pular, Francisco. Tinha uma outra aqui do Francisco, eu vou pular dele. Mas, não, deixa eu falar aqui, porque vale a pena. Todas valem a pena. Provavelmente o singleto OpenShell deve ser mais estável para os maiores. Vocês testaram? Não, a gente só testou o Closed Shell. E aí o Atauapa também, lá da USP. Também, querido. Atauapa. No PCCP, com cobalto, vocês não observaram nenhuma contaminação de spin? Não, quando a gente fez... Os cálculos FT nenhum tem contaminação, é bem pequenininha. É bem pouca. Para todos os funcionais, inclusive, né? Mas lá a gente não testou o B2 Flip. Mas para os funcionais híbridos, ou mesmo os range separated, a contaminação de spin é bem pouquinho, é irrelevante. Tá. E aqui da Érica... Érica, desculpa, hein, Érica. A voz da Paula é muito boa de se ouvir. É excelente para se ouvir. Obrigada, eu esqueci aqui do tempo. Outra aqui do Calil Bernardino. No caso, sabe se o funcional poderia afetar a seguinte... bom, já falamos aqui, a geometria. É possível mesmo, pode ser que sim. Especialmente nas porfirinas, quando a gente tem o metal, descrever essa ligação não é fácil, e às vezes ele sai do plano e passeia. Então, para não perder para ter sempre a mesma geometria e ver a contribuição eletrônica, a gente usa sempre a mesma geometria nesses estudos metodológicos, né? Olha o Maurício comentando, né? Isso, ele comentou lá que as geometrias eram B3-LIP. Já não aqui outra eu acho que dos pHs eram B-LIP todas, mas eu não estou bem certa. Tá. Outra do Francisco. Francisco falou em spin. Francisco. Que lindo! Nos pequenos, eu não esperaria nessa mudança de geometria do estado fundamental. Ou seja, o singleto, mas para o tripleto, sim, o gap é singleto. Isso aí, isso. Eu concordo, Francisco, eu acho que sim. Ainda mais quando você cresce, o pH ele vai ficando onduladinho, né? Então, sim, sem dúvida. Mas era uma ideia mais de ver, ter a geometria fixa e avaliar as suas eletrônicas. Você tem total razão.
Bom, temos mais duas. Vou comentar as duas, vale a pena a gente passar um pouquinho. Natália, Lussari, vocês conseguiram avaliar alguma característica comum do porquê a ausência da energia HF leva a uma pior descrição das bandas Q em comparação aos puros? Bom, é verdade que quando a gente coloca a troca Hartree-Fock, ela ajuda normalmente a descrever um pouco melhor a banda Q. A banda Q, o espectro de absorção, vamos falar, porque a gente abre um pouquinho o gap, né? Uhum. E às vezes, quando a gente exagera nessa contribuição, abre demais o gap e aí já não já muda demais o espectro de absorção, né? Então, os híbridos têm esse sucesso, porque eles normalmente contribuem para colocar a energia do Ohm e do LUMO, que são os principais orbitais envolvidos nas transições, na região mais esperada, né? Agora, nesse caso da cobalto-porfirina, os orbitais que a gente chama de orbitais de Gutermann, que são esses orbitais, o Ohm, o Ohm-1, o LUMO e o LUMO+1, a alteração é pequena e se cancela no final, né? O Ohm desce o suficiente para quase cancelar essa diferença entre Ohm e LUMO. E como são duas transições cruzadas, né? Ohm para LUMO+1. E a outra é Ohm-1 para LUMO+1, acaba que o efeito meio que se cancela no fim. Bom, tem mais algumas perguntas, Paula, mas eu vou parar aqui, que já estamos no horário da próxima. Muito bom, Paula, né? Agradeço imensamente. Passei aí um DOI desse trabalho que eu te falei que a gente fez com o Pirena. Ótimo, João, muito obrigada, legal. A Érica mandou também, muito obrigada, queridos. Ok, muito obrigado, Paula. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal, foi um prazer. Então, agora vamos para a próxima.